Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje, nessa quinta-feira, a gente vai continuar a nossa conversa sobre o nosso tema do mês, que é pecado. O nome do vídeo de hoje é Pecado Imperdoável. E o nosso desafio hoje é debruçar um pouquinho mais, na Palavra de Deus para entender, para realmente ver os níveis de pecados que existem e não de forma alguma pautando na minha opinião e nem nenhum tipo de exercício sobre o que eu acho, mas vendo realmente o que a Bíblia fala sobre os níveis de pecado e as gravidades de pecado. Porque quanto mais a gente tem essa compreensão do que nos afasta de Deus, sobre essas coisas que atrapalham a nossa busca pela santidade, a busca de intimidade com o Senhor, mais a gente consegue perceber o que a gente tem que evitar e como agir perante as oportunidades de pecar, as nossas falhas, as nossas dificuldades. E é na Palavra de Deus que a gente encontra essas valiosas instruções para esses momentos. Mas, primeira reflexão do dia, de verdade existem níveis e graus de pecado? No livro de João, no capítulo 19, no versículo 11, existe a seguinte passagem, que começa assim: Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nessa passagem, o Senhor Jesus ele responde a Pilatos, dizendo que ele não teria nenhuma autoridade sobre Jesus se não fosse dada por Deus. Até aí tudo bem, mas que a pessoa ou as pessoas que o entregaram a Pilatos, elas são culpadas de um pecado ainda maior. Essa passagem por si só, ela já demonstra pra gente que existe sim um grau, um nível de pecado, No meio cristão, nós que cremos em Cristo Jesus, a gente tem essa mania de falar pecadinho ou pecadão. Veja só, lá no livro de Gênesis, também no capítulo 18, nos versículos 20 a 21, existe uma passagem escrita exatamente assim. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Mais uma vez, a palavra do Senhor, o Senhor através da sua palavra, ele diz pra gente sobre esse agravamento de pecado, esse acúmulo de pecado, E esses pecados, nesse caso, eram deliberados, e eles foram tão graves que foi suficiente para levá-los à morte e à destruição, para levar Sodoma e Gomorra à morte e à destruição, ou seja, pecadinho ou pecadão, independente do tamanho, ele já é suficiente para você perder a sua justificação do Senhor, já é suficiente para você não ser justificado. A palavra de Deus, ela nos exorta também no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 10, dizendo assim: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vamos dar uma relembrada? Vamos recapitular todos os vídeos que a gente veio fazendo nesse mês, Todas essas conversas que a gente teve aqui pra gente ter um quadro geral na nossa mente. De verdade, se um primeiro pecado ele sendo cometido ou ainda a partir dele, por menor que ele seja, ele é o suficiente para você não ser justificado diante de Deus. Então, nesse sentido, o pecado, sendo ele grande ou pequeno, você não vai ser justificado diante de Deus pela sua própria justiça. Mas como herdeiros, que nós vimos do pecado original, nós nascemos com esse pecado ele embutido no nosso DNA. E desde pequeninos, desde criança nós pecamos. Então, nós pecamos por rebeldia, nós pecamos por mentiras, nós pecamos por brigas e muitas outras formas de pecado. Em Romanos 3:23, que nós vimos nos vídeos anteriores, tem aquele trecho que diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, continuando esse momento de recapitular, a má notícia é que a gente não consegue se justificar sozinho, certo? Do pecado, mas nós não conseguimos nos livrar sozinho deste pecado e da consequência dele. E a boa notícia é que também ninguém consegue se livrar dele, a não ser através de Jesus. Então nós vimos
todo esse mês e inclusive ao redor desse ano, né, ao longo desse ano, que todos nós precisamos da graça do Senhor. E é no Senhor que a gente pode obter, né, esse perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo de todos os nossos pecados. Veja, nós não estávamos com Adão e Eva no Éden. Nós não estávamos lá no momento que eles cometeram um ato de desobediência para a gente poder levar essa corresponsabilidade de culpa, certo? Certo. Mas nós somos descendência do primeiro homem e da primeira mulher. Então, o pecado original ele veio pela descendência e é por isso que quando nós nascemos, nós pecamos e trazemos esse pecado conosco e pecamos todos os dias. Mas, nos arrependendo aos pés do Senhor, pedindo perdão, Ele é o único que é poderoso a nos conceder o perdão que a gente precisa, esse perdão verdadeiro, genuíno, e nessa graça maravilhosa de Senhor e Salvador nos conceder uma nova oportunidade de vida. Nesse caminho de retorno ao Senhor acontece, né? Ele acontece exatamente e apenas quando a gente decide escolher esse caminho de ser verdadeiro discípulo de Jesus, ou seja, viver em prol de Jesus, caminhar com Jesus, conhecer Jesus verdadeiramente e aprender com Ele sobre Ele. Mas vamos voltar um pouquinho lá para o pecado, que era o que a gente estava falando. Vamos ver que eu vou citar 2 tipos de pecado, né? E o primeiro comentário que eu gostaria de deixar aqui para ti nessa noite é a passagem de 1 João, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Mas a segunda parte diz assim: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então existe 2 tipos de pecado. O pecado que é imperdoável na palavra do Senhor é o pecado contra o Espírito Santo. A palavra de Deus fala sobre esse pecado no livro de Marcos, no capítulo 3, nos versículos 28 a 29, que diz assim: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Veja, o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Esse pecado, ele é tão grave, ele consiste nessa rejeição. É a rejeição da graça de Deus, a recusa da salvação. Ela é uma rejeição completa à ação, ao convite e à advertência do Espírito Santo. E aí, nesse ambiente, nessa ideia, né, nessa situação de rejeição, de reversão, de repulsa, de rebeldia profundas, né, e verdadeira, o ponto-chave aqui é temor. É temor ao Senhor, porque é esse pecado imperdoável. Esse tema que a gente está conversando nessa noite, ele não é um tema que possa ser ignorado. A gente tem que sim ter temor ao Senhor, porque o Senhor, né, Deus, ele é amor, ele é graça, ele é perdão, mas ele também é Senhor de justiça. Então, cuidemos e cuidado para todos nós, porque o Espírito Santo também é o Senhor, também é Deus, e nós precisamos valorizá-lo, respeitá-lo, temê-lo e obedecê-lo. Um outro pecado que também é muito severo, considerado muito grave pela palavra de Deus, é o pecado contra o próprio corpo. Como assim? No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, está escrito exatamente assim: Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Veja, este é um tipo de pecado que afeta e peca contra a própria pessoa, contra o próprio corpo, contra a própria carne. Então, assim, o homem, a mulher, realmente o Senhor nos fez como seres sexuais. Fato. E ele fez também, assim como ele nos fez, o ato sexual também é considerado e é criado, e ele deve ser regulado para ocorrer conforme a palavra de Deus no matrimônio, conforme a palavra da verdade. Então, quando é cometido atos de fornicação, de adultério, de masturbação, de pornografia ou qualquer outro tipo de pecado sexual, a pessoa
ela está pecando não apenas contra o próprio corpo dela, mas também contra Deus. Lembra que nós vimos esse mês? Criados à imagem e semelhança de Deus. Ela peca também contra aquele que o criou, porque o corpo de toda pessoa que crê no Senhor, confessa o Senhor e vive em busca da salvação é templo do Espírito Santo de Deus. E dentro disso, existe também alguns níveis de punição do pecado. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48, está detalhado assim: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E é isso que a gente tem que considerar, que assim como há pecados mais graves, há níveis de consequências, de punições desses pecados, que é exatamente a diferença entre aquele que peca sem conhecimento da verdade e aquele que peca conhecendo a verdade. A pessoa que peca e ela não conhece a palavra de Deus, ela tem sim, ela recebe sim a punição dela, ela tem a consequência dos atos dela e ela vai ter que responder por aquilo, ela tem uma responsabilidade sobre aquilo, porque na palavra de Deus não há isenção alguma de responsabilidade que seja justificada pela ignorância. A verdade é a verdade, independente se ela foi conhecida ou não. Fato. Agora, se a pessoa conhece a verdade, se a pessoa sabe o que é pecado, se a pessoa sabe o grau do pecado, se a pessoa sabe a consequência do pecado, e ainda assim ela comete um pecado de propósito, propositalmente, este será castigado muito mais do que aquele que não sabe. E aí é um outro comentário que eu também gostaria de fazer sobre aquelas pessoas, aquelas que cometem o ato de pecar de forma deliberada. A palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a 31 diz assim: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que é de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Existe uma diferença colossal. Você se distrair, você deslizar e você cometer uma falha, e aí você pecar. E a outra coisa é viver de fato no pecado com a consciência de que está no pecado. É radicalmente diferente para Deus. E não se engane. O Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele mede todas as coisas e Ele considera todas as coisas como elas são. Não existe justificativa para o Senhor, não existe fator atenuante para o Senhor. Veja, se eu sou salva, se eu errei, eu pequei, eu caí, deslizei, eu busco a Deus de todo o meu coração, eu peço perdão e eu não volto mais naquele lugar de erro e de falha, não volto mais a pecar. Existe graça e perdão a ser recebida por mim, porque a palavra do Senhor nos ampara. Mas se eu, porém, pecar deliberadamente, com a consciência de que eu estou pecando e continuamente eu insistir a viver nesse pecado, não existe graça e Deus considera que eu estou insultando Ele. Por isso a palavra diz: terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque o tema pecado é um tema realmente muito forte, muito importante e muito sério. Mas eu queria abrir um parênteses aqui que eu, nessa condição e neste momento, não estou aqui para julgar pessoa alguma, até porque todos nós cometemos deslizes, falhas,
pecados. E eu também não sou isenta disso. Mas eu tô aqui neste momento, assim como todas essas quintas-feiras deste ano, para compartilhar com você o que a palavra de Deus ensina sobre os assuntos que nós escolhemos. E o que ela ensina sobre o pecado e sobre a verdade, para que você possa compreender como é buscar viver uma vida plena e de santidade no Senhor. E para encerrar esse nosso encontro, esse nosso vídeo de hoje, eu gostaria de deixar a passagem que está no livro de 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz exatamente assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Graças a Deus, a gente tem hoje essa oportunidade de livre acesso ao Senhor. E Ele tem disponível para a gente nada menos do que amor, do que perdão e graça que somente Ele pode dar para a gente. Esse versículo é o que faz muitos de nós termos a esperança de vivermos uma vida de santidade, que irá nos manter nesse relacionamento íntimo e sincero com o Senhor Jesus. Nós vimos hoje, assim como nós vimos ao longo deste mês sobre pecado, mas nós vimos hoje que existe sim pecado imperdoável, pecado grave. E vimos também que o caminho para nós pedirmos perdão e sermos justificados é apenas por meio, e através do Senhor Jesus, porque só Ele é o caminho, é a verdade e a vida, como está no livro de João, no capítulo 14, versículo 6. Agora, com esse conhecimento multiplicado para você nessa noite, cabe a você escolher se você quer praticar o que aprendeu ou se você guarda. Se você pecou, está arrependido dos seus pecados ou arrependido, basta orar e confessar os seus pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha sido uma bênção para você. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Foi só um esboço de tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre pecado, mas eu agradeço uma vez mais a oportunidade e nos vemos na próxima quinta com o encerramento do tema do mês, com o tema pecado, desse nosso mês de novembro, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.